Oi pessoal, nessa aula a gente vai comparar alguns números naturais, tá? Lembrando uma coisinha, números, a gente tem que lembrar de uma diferença entre número, numeral e algarismo. Tá? Aqui são as representações, como que eu escrevo o número 234. Então, 234 desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aqui é o sistema egípcio de numeração, é assim que se escrevia. Então, todos esses são o numeral 234. Tá? O número é a quantidade que o 234 representa. No caso, se eu falasse o número 234, você olharia para esse daqui. E algarismo é a quantidade de símbolos que a gente utilizou no número aqui. Ó. Usou esse algarismo, esse e esse. Tá? Lembrando também do valor relativo, que conforme a posição do algarismo no número, por exemplo, esse 2, ele está na centena, então ele vai valer 200. O 3 ele está na dezena, vai valer 30. E o 4 está na unidade, vai valer 4. Beleza, mas a gente vai comparar os números, então isso não precisa. Quando a gente fala de comparação de números, a gente tem que utilizar alguns símbolos especiais. Tá? O mais comum, que todo mundo já sabe, é o igual. O diferente, ele é um igual, só que com uma negação. É um risquinho aqui. Ó. Sempre que você quer negar alguma coisa, você faz um risquinho ali. O menor que é esse símbolo. O maior que. O menor ou igual é o símbolo menor que, só que com um risquinho embaixo. Esse risquinho, ele é... Ora, você pode fazer ele assim, ou pode fazer ele assim, paralelo também. Tá? E o maior ou igual é o maior que, só que com o mesmo risquinho aqui do lado. Tá? Beleza. Como é que funciona esses símbolos? Bom, se eu quisesse escrever 2 é igual a 2, é coisa muito mais simples, né? Coloca isso aqui. Agora, se eu quisesse falar que 2 é diferente de 3, eu coloco esse símbolo. Se eu quiser dizer que o 2 é menor que o 3, eu coloco esse símbolo aqui. Ó. 2 é menor que 3. E eu posso dizer também o contrário, que o 3 é maior que o 2. Esse símbolo aqui é o maior que, então 3 é maior que o 2. O legal desses símbolos é que você pode ler ele da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O lado maior do símbolo, digamos assim, o lado maior, se você olhar para esse símbolo, qual lado que você acharia maior? Lado esquerdo ou direito? Bom, o lado maior parece que é esse que ocupa mais espaço, né? Aqui só ocupa um espacinho. Então eu uso esse jeito de lembrar. Então o lado maior vai para o número maior, o lado menor para o número menor. Então o 3 é maior que o 2. Aqui eu posso ler da mesma forma. O 3 é maior que o 2. E aqui o mesmo jeito, eu leio da direita para a esquerda. 2 é menor que o 3. Tá? Esse é um jeito de vocês lembrarem aí dos numerozinhos. Outro jeito de lembrar, que algumas pessoas usam, é que é a boquinha do jacaré. Ó. Então, o jacaré sempre quer comer o mais, então entre 2 e 3 ele vai virar pro 3. Agora, o menor ou igual, aí é um detalhe. Tem que prestar bastante atenção nisso. Se eu quiser saber quais são os números que são menores que 5, por exemplo, eu poderia fazer esse jeito aqui, usando esses símbolos. Um número, vocês sabem que é um número que é menor que 5. Quando a gente está falando de naturais, quem são os números menores que 5? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5 não é, porque eu perguntei quem é menor, não quem é igual. Agora, se eu quisesse utilizar o símbolo de menor ou igual, daí a pergunta mudaria um pouco, né? Quais são os números que são menores ou iguais a 5? Então, é o 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Percebeu a diferença? Esse risquinho aqui, ele basicamente acrescentou um elemento a mais nessa minha lista de números. Em vez de eu colocar interrogação, eu poderia ter colocado um xizinho, que representa um número qualquer.
Então, um número qualquer que seja maior ou igual a 3. E seja um número natural. Quem é? Bom, maior ou igual a 3, o 3 é igual a 3. Então, tá dentro. O 4, o 5, o 6 e infinitamente, porque o conjunto dos naturais é infinito. Então, o que vocês têm que lembrar quando estiver falando de menor ou igual é se isso acontece, tá dentro. Ou isso acontece, também tá dentro. Então, eu poderia utilizar esse símbolo para dizer que o 2 é menor ou igual a 2. Ele é menor que 2? Não. Mas ele é igual? É. Então, isso está certo. O 2 é menor que 2. Menor ou igual a 2. Então, posso usar esse símbolo. Eu posso usar o mesmo símbolo, o símbolo contrário, para falar que o 2 é maior ou igual a 2. Ele é maior que 2? 2 é maior que 2? Claro que não. Mas ele é igual? É. Então tá certo, essa informação está correta. Então, a lógica de encontrar quando é menor ou igual, geralmente ela é utilizada para quando vocês estão procurando elementos, mais de um elemento. Não quando você está comparando 2 a 2, né? Um com o outro. Mas é possível de usar. Então, por exemplo, se eu tivesse a pergunta, eu quero quais são os números pares maiores que 10 e menores que 20. Mas eu quero que o 10 também entre nesse jogo de números que você vai apresentar. Eu vou falar quais são os números pares maior ou igual a 10 e menor que 20. Daí você escreveria lá o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e só. Porque não é menor ou igual a 20. Tá? Essas são algumas maneiras de utilizar esses símbolos. Então agora a gente vai utilizar a ideia da reta numérica aqui para comparar os números. Olha para essa reta e tenta identificar qual que é a lógica dela. Bom, vocês já devem estar imaginando, né? Eu vou perguntar quem é o P, quem é o Q e quem é o R nessa reta numérica. O que a gente sabe dela? Bom, primeiro que ela é infinita, né? Vai aumentando. Só vai ter números naturais, até porque a gente está trabalhando só com eles. E olha só, daqui para cá, ela aumentou. Então, essa reta, ela apresenta os números em ordem crescente, do menor para o maior. Se fosse o contrário, do maior para o menor, ela seria decrescente. Tem que lembrar disso, tá? Essas palavras vão estar sempre utilizadas. O que aconteceu do 12 para o 20? Bom, aumentou 8 unidades. E quantos espaços eu andei? Bom, eu andei 1, andei 2. Se eu andei 2 espaços e ao todo eu percorri 8 unidades, significa que de espaço em espaço está aumentando em 4 unidades. Mas sem saber de toda essa lógica, o que eu também saberia? Eu saberia que o P é menor que o Q. Eu posso afirmar isso sem saber lógica, sem saber valor, sem nada? Posso, é só olhar a posição na reta, né? Quanto mais à direita, maior é o número. Quanto mais à esquerda, menor é o número. Se a reta ela está apresentando eles na ordem crescente. Outra coisa que eu sei também, que o Q é menor que o R. Dava até para colocar aqui, ó. Q é menor que o R, até porque se eu pular a leitura do Q, o P é menor que o R. Tá certo, tá tudo certo. Eu poderia escrever o contrário, né? O R é maior que o Q. E é maior que o P. Poderia usar o símbolo de maior igual, menor igual, tanto faz. Só que não acrescentaria nada, porque eu sei que eles não são iguais. Porque está sempre pulando de um em um. Também todos são diferentes, mas enfim. Essas são algumas comparações. Vamos resolver logo isso aqui e descobrir quem é o P, o Q e o R. Bom, se aqui era 12 e andou 4 unidades, significa que aqui vai ser o 16. Mais 4 dá 20, 20 mais 4, 24, e 24 mais 4 dá 28. Esses são os valores dos pontos P, Q e R.